Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aula de número 2, vamos estudar sobre o Império Assírio. Veja aí na nossa tela, o Império Assírio, um império de violência incontrolável. Os reinos da Babilônia e da Assíria sempre estiveram muito próximos um do outro, de modo que é até comum que um seja tomado pelo outro pelos leitores bíblicos desatentos. Continuando, acontece que ambos os reinos disputaram as mesmas regiões e às vezes nos mesmos momentos, vindo até mesmo a se alternarem, um como conquistador e o outro como vassalo por algumas vezes das suas histórias. Ambos eram protagonistas na região da Mesopotâmia, o berço da civilização e da humanidade. Vamos verificar esse mapa tão interessante. Preste atenção nessa explicação que eu estou dando. Aqui nós temos a Palestina, aqui o delta do Nilo, que nós observamos na aula passada, sobre o Egito, por aqui se estende o continente africano, e essa é a região do Antigo Oriente Próximo. Aqui você pode observar os rios Eufrates e o rio Tigre, e aqui estão a capital da Babilônia, que é a própria cidade de Babilônia, e Nínive, que é a capital do Império Assírio. Essa região é a disputada diretamente tanto pelos ninivitas quanto pelos babilônicos, tanto pelos babilônicos quanto pelos assírios, e por isso acontecia algumas vezes desses impérios se alternarem, um como vassalo do outro, por causa das conquistas de terra. E você observa, obviamente, que Israel sempre está debaixo da influência política de um ou de outro, conforme o período da história e o castigo de Deus. O nome da Babilônia nunca saiu da mente das pessoas, mesmo depois de o local ter sido engolido pelo deserto. Babilônia representava a vida luxuosa, vida ímpia, principalmente porque o Apocalipse utiliza o seu nome como sendo a sede da iniquidade humana. Ninguém sabia ao certo como é que fora a cidade da Babilônia, mas tem aí uma ideia e nós vamos falar sobre isso ainda. Alguns europeus iam e vão até Bagdá, veem as suas colinas empoeiradas da cidade de Babil, pegavam tijolos com inscrições estranhas e levavam para casa como curiosidade e souvenir. O primeiro a pesquisar e a descrever as ruínas foi um jovem muito notável chamado Claudius James Rich. Aos 20 anos ele chegou em Bombaim, na Índia, para trabalhar na Companhia Britânica da Índia Oriental e já tendo viajado pela Turquia, pelo Egito, pelo Oriente Próximo. Além de francês e italiano, ele falava turco, árabe, persa, também lia hebraico e siríaco e entendia até um pouco de chinês. O homem era um virtuoso. Um ano depois, a companhia nomeou Rich como representante em Bagdá, e para lá ele foi-se no ano de 1807, acompanhado de sua noiva, que tinha 18 anos só. Em 1811, os dois fizeram uma excursão até Babilônia. Rich passou pelos morros, traçando esboços e os planos iniciais, descrevendo alguma coisa sobre a Babilônia, e ele até juntou alguns homens para escavar em busca de tijolos, inscrições, selos e objetos. Os seus relatos sobre as ruínas da Babilônia foram publicados em 1813, em Viena, reeditados em Londres, e isso foi porque despertou um interesse muito grande nas pessoas a respeito do Antigo Oriente Próximo. Rich fez outra visita em 1817 para averiguar os resultados anteriores das suas pesquisas e publicou em Londres um segundo relato sobre a Babilônia em 1818. 2 anos mais tarde, o casal Rich fez uma longa excursão, incluindo um trajeto até Mossul, que é a principal cidade do norte do Iraque. Na margem oriental do Tigre, de frente a Mossul, estavam as ruínas da antiga capital de Nínive. Rich explorou-as, pesquisou-as, coletou tijolos, tabuinhas, os famosos tabletes de argila com inscrições, fez anotações das viagens, mas não viveu o bastante para publicar tudo aquilo. Em 1821, em Shiraz, a caminho das ruínas de Persépolis, ele foi vítima de uma epidemia de cólera e morreu aos 34 anos.
A sua viúva, que tinha partido antes dele para Bombaim, de volta para a Índia, organizou seus diários e publicou tudo em 1836. Os livros de Rit foram amplamente lidos. Na França, o material acabou convencendo o governo a fornecer dinheiro para escavações promissoras nas colinas de Nínive. Entra aí a figura de um homem chamado Paul-Émile Botta, que foi enviado a Mossul, e ele abriu as primeiras valas de pesquisa arqueológica nas ruínas de Nínive em 1842. Ele encontrou pouca coisa nas primeiras 6 semanas de trabalho, mas ficou muito feliz quando o povo local começou a falar para ele de um lugar chamado Khorsabad. Ficava a 22 quilômetros ao norte, onde se podiam ver pedras entalhadas. Botta começou a cavar ali em 1843, prosseguiu as escavações até 1845. Qual é uma das coisas mais importantes de tudo isso? Esse momento histórico das escavações de Botta é muito interessante porque é neste tempo em que a fé cristã estava sendo atacada por teólogos liberais, desviados em toda a Europa. É também nesse instante que o idiotismo da hipótese evolucionista começa a ganhar adeptos, com uma campanha dedicada a desacreditar a Bíblia Sagrada. Nesse instante, a arqueologia da Terra Bíblica começou a sua fase de descobertas mais interessantes do ponto de vista teológico, pois os povos e nações sobre os quais somente pela Bíblia eram conhecidos começaram a ser descobertos nas escavações do mundo antigo. Paul-Émile Botta foi um instrumento importantíssimo neste processo. Mas voltando às escavações de Émile Botta, nós vamos verificar que pouco abaixo da superfície do solo estavam encontradas finalmente paredes de um grande palácio. Revestindo as paredes de tijolos havia placas de pedras entalhada, desenhos e inscrições cuneiformes. Diante das portas principais desses salões do palácio, viam-se enormes touros alados que iam até 4 metros, 5 metros de altura. Botta ficou fascinado e eu e você ficaríamos também. Ele reuniu vários outros homens para colocar todas as peças entalhadas em carroções, levá-las até o rio Tigre, embarcá-las em balsas, navegando o rio abaixo até o porto de Basra, e antes de embalá-las, Botta contratou um artista para desenhar tudo aquilo, fazendo um registro daquelas peças antes que algum dano pudesse acontecer àquele material. Quando este material chegou a Paris, provocou sensação. O interesse do público evoluiu-se ainda mais quando conseguiu-se provar que o palácio encontrado pertencia a Sargon, rei da Assíria, mencionado no texto de Isaías capítulo 20, verso 1, cuja existência fora posta em dúvida porque não havia nenhuma outra referência ao seu nome. Veja mais uma vez a exatidão da palavra de Deus sendo confirmada historicamente. Num dos vários salões descobertos nessas escavações, havia milhares de pequenas tabuinhas, os tabletes de argila, recheados, cobertos de inscrições cuneiformes. Parte da biblioteca palaciana, foi isso que foi descoberto. Tão importantes e empolgantes quanto as escrituras, esses documentos apresentavam as informações realmente vitais a respeito da história, da religião e da sociedade dos povos assírios. Todos esses tesouros foram embarcados rumo à Inglaterra para o British Museum, o Museu Britânico. A Assíria e a Babilônia então se transformaram em um campo de caça de objetos raríssimos para alimentar os museus ao redor de todo o mundo. No sul, só se encontraram tabuinhas de argila, trabalhos em metal e outros pequenos objetos, o que foi, claro, um desencanto para os exploradores. A Assíria continuou a revelar os seus frisos entalhados, porém, e as pás dos escavadores franceses em Khorsabad e especialmente em Hassan, em Nínive. Ali se encontrou o palácio de Assurbanipal, o último grande rei da Assíria, no ano 627 a.C. Outra grande coleção de tabuinhas de argila veio de lá, além das magníficas cenas do rei caçando leões e outros animais selvagens, que são hoje imagens tão famosas.
os estudiosos trabalharam para interpretar e divulgar todas aquelas descobertas. No ano de 1872, George Smith, assistente do Museu Britânico que estudava os tabletes de argila, identificou numa daquelas tabuinhas a narrativa de um grande dilúvio, algo muito semelhante à história do dilúvio bíblico contado no livro do Gênesis e protagonizado por Noé. Isso gerou uma nova onda de interesse popular, tanto que o importante jornal da época, The Daily Telegraph, financiou novas escavações em Nínive. Agora, mais estudiosos franceses estavam trabalhando naquela região e descobrindo ruínas da cultura daquela época, inclusive da cultura suméria, de 2000 anos antes de Cristo. Em Telo, encontraram-se belas tábuas de um soberano chamado Gudea, que reinou por volta do ano 2100 a.C. Uma equipe da Universidade da Pensilvânia, a partir de 1887, fez escavações no centro religioso sumério de Nippur, recuperando milhares de tabletes cobertos de inscrições cuneiformes e até mesmo muitas com vários mitos e hinos sobre deuses e deusas que eram cultuados ali pelos povos daquela região. Bem ao final do século, uma expedição alemã abriu escavações na região que era da Babilônia. Eles eram liderados por um arquiteto chamado Robert Caldwell e ele estabeleceu novos parâmetros de precisão para a escavação e a coleta de documentos. A arqueologia na Síria e na Babilônia transformou-se, portanto, numa verdadeira caça ao tesouro e depois disso evoluiu para uma exploração científica do passado. Mas vamos depois desses tratados, dessas informações arqueológicas e de pesquisa, vamos a um resumão sobre os assírios. Eu falei algumas vezes sobre povos assírios. Os povos assírios estão entre os mais proeminentes daqueles que floresceram na antiga Mesopotâmia, isto é, na região situada entre o Tigre e o Eufrates, que é onde hoje se encontram o Iraque e Síria. O Império dos Assírios tomou enormes proporções, ocupando muito território do Oriente Médio, do Nordeste da África e da Ásia Menor também. Isso pode ser conferido por você no nosso mapa. A civilização assíria começou a se desenvolver na região mesopotâmica, conhecida como Planalto de Assur, aqui, Assur. E está situado no norte, às margens do rio Tigre. Esse desenvolvimento começou por volta do ano 1300 a.C., estendendo-se até o ano 612 a.C., quando houve a queda do último rei. Muitos dos centros urbanos constituídos pelos assírios são, hoje, redutos de um grande valor arqueológico, de um grande valor histórico. Cidades, por exemplo, como Nínive, veja aí na tela as ruínas de Nínive, as ruínas da cidade de Assur, as ruínas da cidade de Nimrod eram centros daquela época. Voltando, o impacto da presença da Assíria no Oriente Médio pode ser observado em diversos relatos de outros povos que conviveram com os assírios. Um exemplo desse é o caso dos judeus, que aqui é o nosso interesse, porque diversas passagens da Bíblia no Antigo Testamento citam referências assírias, como, por exemplo, a cidade de Nínive. Entre as principais características dos assírios estava o fato de ser esta uma civilização essencialmente belicosa. Era uma nação de brigões, uma sociedade militarizada, a começar, inclusive, pelos seus soberanos, porque os reis tinham que mostrar braveza na guerra. Os reis assírios eram, antes de qualquer coisa, chefes guerreiros. Eles governavam auxiliados por uma elite militar e, por isso, eles tinham íntima relação entre as atividades administrativas e as atividades de guerra. Os assírios são apontados pelos historiadores como os criadores do primeiro exército organizado do mundo. Esquisito, garantiu a eles uma capacidade de subjugar outros povos, de submeter outras nações, bem como a de manter uma grande extensão de terra, sem perder, contudo, a capacidade de administrar as suas muitas conquistas.
Um dos métodos utilizados pelos assírios para manter a sua hegemonia, manter o seu controle sobre os povos e os territórios conquistados, era a prática de extrema crueldade contra os soldados inimigos capturados. Se você fosse um soldado derrotado pelos assírios, mas não morto em batalha, então eles iriam cortar os seus dedos, arrancar as suas orelhas, decepar o seu nariz, furar os seus olhos e iriam praticar, veja aí na tela, o empalamento, que consistia na introdução de uma estaca de madeira pelo ânus da pessoa até que a estaca saísse na altura da sua boca. Viu a foto? É horripilante. Voltando aqui, entre os principais reis que os assírios tiveram, destacou-se um chamado Assurbanipal, cujo reinado estendeu-se do ano 668 até 627 a.C. Esse rei foi responsável pela construção da famosa Biblioteca de Nínive, que comportava milhares de tabuinhas, milhares de tabletes de argila com a escrita cuneiforme. Desde o final do século VII a.C., quando o Estado neo-assírio caiu, até meados do século VII depois de Cristo, ele sobreviveu como uma entidade geopolítica, na maioria das vezes governada por potências estrangeiras, por exemplo, os partas e o Império Sassanidânida. Entre os meados do século II a.C. e o final do século III depois de Cristo, cuja parte final viu a Mesopotâmia se tornar um importante centro do cristianismo siríaco, berço da Igreja do Oriente. Gregos, romanos, posteriormente os árabes, os otomanos, todos esses povos assumiram o controle das terras que um dia foram dominadas pelo império sediado em Nínive. O nome assírio se origina na capital do Estado assírio, a antiga cidade de Assur, que é da data de aproximadamente 2600 a.C., originalmente uma das cidades-estados de língua acadiana na Mesopotâmia. No século 25 e 24 a.C., os reis assírios eram líderes pastorais. A partir do final do século 24, os assírios se tornaram sujeitos a um homem chamado Sargão de Acade, que uniu todos os povos da Mesopotâmia de língua acádia e suméria sob o Império Acadiano, que durou de 2334 a.C. até 2154 a.C. Após a queda do Império Assírio, a maior parte restante da Assíria formou uma região provincial geopolítica de outros impérios, sendo organizado assim como uma enorme colcha de retalhos de reinos pequenos, assírios, independentes, que sobraram a esse movimento centralizador. Vamos ver a Assíria na Bíblia. E vieram os assírios. Numa caixa de vidro, veja a foto aí na nossa tela, que está no Museu Britânico em Londres, há um prisma oco de argila marrom. Em cada uma das suas 6 faces, vêem-se linhas e mais linhas de escrita cuneiforme. Essa cerâmica de aparência grosseira, que tem cerca de 37 centímetros de altura, é uma das muitas inscrições que registram os sucessos do rei Senaqueribe, que governou a Assíria entre 705 e 681 a.C. Continuando aqui em mim, o representante do governo britânico em Bagdá, certo coronel chamado Taylor, adquiriu esse exemplar que você viu em Nínive no ano 1830 e a peça entrou no museu em 1855 e passou a ser conhecida como Prisma de Taylor. Os reis assírios mandavam escrever registros como esse para enterrá-los nas fundações das construções dos templos e dos palácios e também nos portões das cidades que eles construíam ou reformavam. A ideia era que os sucessores, quando os encontrassem no futuro, lendo, percebessem que grandes homens haviam sido aqueles reis.
Dessa forma, a memória de um rei como Senaqueribe, por exemplo, veja a foto dele, se manteria viva. Isso explica o tom dessas inscrições. Elas são vaidosas, são arrogantes, elas não falam outra coisa a não ser das proezas e das vitórias que o rei alcançara. Fala dos inimigos que ele matou, fala do quanto ele pegou saqueando e despojando os povos que ele venceu, levando riquezas para sua casa. Um estudo mais atento leva a crer que esses reis não eram de fato imperialistas, ruidosos e valentões que à primeira vista nós julgávamos que eles fossem, porque eles buscavam colocar nesses textos as justificativas para as suas guerras, e eles buscavam dar a isso uma aparência falsa, obviamente, de piedade, alegando que quando guerreavam estavam agindo sob a determinação do seu Deus nacional que mandara lutar. Muitas vezes também eles saíam à guerra para sufocar reis vassalos rebeldes. Essa é a razão de que todas as guerras de Senaqueribe descritas pelo prisma de Taylor. Entre aqueles que Senaqueribe atacou estavam, por exemplo, Merodach-Baladã, rei da Babilônia. Depois de batalhas anteriores, ele aceitara a presença assíria nos seus domínios babilônicos. Mas quando Senaqueribe se tornou rei, ele já tinha feito uma aliança com os inimigos da Assíria e também tentou ganhar o apoio de outros vassalos da Assíria que queriam se rebelar, inclusive o rei Ezequias, rei de Judá, que estava bem a oeste dessa região da Mesopotâmia. O livro dos reis, ou os livros dos reis, nos contam que Ezequias recebeu com honra os mensageiros de Merodach-Baladã, o que pode ser que a sua visita tenha sido uma das várias razões da rebelião de Ezequias contra a Síria, pois Ezequias de fato se insurgiu e Senaqueribe, depois de tratar da questão da Babilônia, marchou rumo ao oeste. O rei assírio relata que desceu pela costa do Mediterrâneo em 701 a.C., encontrando vários reis locais que se inclinaram diante dele. E ele acabou alcançando o território filisteu a sudoeste de Israel e de Judá. Senaqueribe legou aos reis posteriores um relato do seu ataque contra Judá. Nós vamos ler agora a tradução daquilo que Senaqueribe contou da história dele. Veja aí essa narrativa. Veja na tela. Quanto a Ezequias, o judeu que não submeteu-se ao meu jugo, eu o cerquei e conquistei 46 das suas cidades fortemente muradas, além de incontáveis pequenas povoações em torno delas, por meio de rampas de terra, máquinas de sítio, além de ataque de infantaria, escavações, invasões e escaladas. Levei deles, contando como despojo, 200.150 pessoas de todas as posições, homens, mulheres, além de cavalos, mulas, jumentos, camelos, gados, ovelha. O próprio rei deixei confinado em Jerusalém, a capital do reino, como um passarinho em gaiola. Cerquei-o com sentinelas para que ninguém pudesse entrar ou sair da sua cidade. As cidades que saqueei, tirei-as do território de Judá e entreguei-as a Mitine, rei de Asdod, a Padi, rei de Ecrom, a Silbel, rei de Gaza, reduzindo assim o reino de Ezequias. Além do tributo anual anterior, impus-lhe novo tributo adequado à minha soberania sobre eles. O temor do meu imperioso esplendor esmagou Ezequias. Os guerreiros e as tropas de elite que ele convocou para fortalecer sua cidade, Jerusalém, não combateram. Ele mandou para mim, em Nínive, minha cidade real, 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata, o melhor antimônio que tinha, grandes blocos de pedra vermelha, camas decoradas com marfim, cadeiras decoradas com marfim, couro e presas de elefante, ébano, madeira de bucho, preciosidades de todo tipo. Enviou-me suas filhas, mulheres de seu palácio, enviou-me cantoras e cantores. Mandou seu mensageiro pagar o tributo e prestar-me uma homenagem. Esse é o relato de Senaqueribe a respeito do enfrentamento dele com Ezequias. O fato mais intrigante, voltando em mim, vem do final,
Ezequias enviou a Senaqueribe, seu mensageiro, todo o tributo mais tarde para Nínive. O exército assírio não carregou para casa de forma triunfante, da maneira usual, os despojos de Judá. Também o Antigo Testamento dá a conhecer esse episódio. A história é narrada em detalhes 2 vezes, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, e em Isaías, capítulo 36 e 37. Aparece também de maneira resumida em 2 Crônicas 32. Jerusalém, como sabemos, permaneceu intacta. Ezequias recebeu a garantia de Deus por meio de Isaías, o profeta, que o encorajava a resistir. Ele não caiu. Um versículo famoso desse texto diz: saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos eram cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive, segundo Reis 19, 35 e 36. É compreensível que Senaqueribe não tenha deixado registros desse desastre contado na Bíblia para os seus sucessores, porque isso seria descrédito contra ele. Uma queda aguda e abrupta da força do seu grande exército, levando a uma rápida retirada, explicaria por que foi que Senaqueribe afirma, atenção, não ter conquistado Jerusalém, porque recebeu submissão de Ezequias por meio de um mensageiro posteriormente mandado em Nínive. Ainda outro fato faz supor que Senaqueribe não conquistou Jerusalém. No seu palácio, em Nínive, um dos cômodos achados estava decorado com lajes de pedra, nas quais estavam entalhados os nomes e os fatos da campanha contra Judá. As ilustrações concentram-se na conquista de uma cidade que não é Jerusalém, mas é a fortaleza de Laquis, ao sul. Se os assírios houvessem conquistado Jerusalém, a proeza dessa conquista, não tenha dúvida, estaria registrada nas paredes do palácio. Mas não, porque foi Laquis que ganhou o destaque, não foi Jerusalém. O prisma de Taylor, que acabamos de ver, de Senaqueribe, e os seus paralelos são o exemplo mais extenso de um fato da história hebreia contado segundo a visão do inimigo. E é muito valioso como auxílio para compreender a qualidade e a correção dos textos bíblicos. Vemos que a história concorda com a Bíblia, mas a história está sujeita ao orgulho dos homens. A Bíblia não. Ela é a inerrante palavra de Deus. Caminhando para o final da nossa aula, nós vamos verificar a Assíria e a sua existência dentro do período cristão. No ano 226, a Assíria foi amplamente tomada pelo Império Sassânida. Depois de expulsar os romanos e os partas, os governantes sassânidas começaram a anexar os estados independentes da Síria durante o século III já da era cristã, sendo o último o próprio Assur no final dos anos 250 e início dos anos 260. O cristianismo continuou a se espalhar e muitas das igrejas etnicamente assírias que existem hoje estão entre as mais antigas do mundo. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Siríaca foi fundada pelo próprio apóstolo Pedro no ano 67 d.C. No entanto, embora predominantemente cristã, uma minoria de assírios ainda mantinha àquela época a sua antiga religião mesopotâmica e levou isso até o final do século X da era cristã. Os assírios viviam em uma província conhecida como Assuristão, e a região ficava na fronteira entre os impérios bizantino e sassânida. Aqui você tem um mapa do Império Sassânida. Observe que esse mapa toma o Antigo Oriente Próximo, aqui está a Palestina, aqui estão o rio Tigre e Eufrates, Babilônia, e aqui mais para cima está a cidade de Nínive. A terra ficou conhecida como Assuristã. Esse foi o nome persa sassânida, que significa terra dos assírios. Durante esse período, e ela tornou-se então o berço da distinta Igreja do Oriente, que está dividida entre Igreja Assíria do Oriente,
Igreja do Oriente e Igreja Católica Caldeia. É um centro de igreja ortodoxa siríaca com cultura cristã siríaca, ou seja, cultura cristã assíria, que floresce e existe até hoje nessa região. Os templos ainda estavam sendo dedicados ao deus nacional assírio, Assur, assim como a outros deuses da Mesopotâmia na sua cidade natal, em Harã e em outros lugares, ainda no século IV e V depois de Cristo, indicando que a identidade assíria pré-cristã ainda existia. E isso, apesar da idolatria, é muito interessante, porque fala da resistência cultural e da existência comprovada do povo assírio. Durante o período sassânida, grande parte do que um dia foi a Babilônia, no sul da Mesopotâmia, foi incorporada na Assíria e, com efeito, toda a Mesopotâmia passou a ser conhecida como Assoristã. Partes da Assíria parecem ter sido semi-independentes ali no final do século IV depois de Cristo, com um rei que chamava-se Senaqueribe II e que governava as regiões do norte aqui nos anos 370 depois de Cristo. Algo para observarmos agora é a conquista islâmica muçulmana desse território a partir do ano 630 e até o ano 780, sempre depois de Cristo agora. Séculos de guerra constante entre o Império Bizantino e o Império Sassânida deixaram ambos os impérios exaustos e os deixou abertos a uma perda, a uma derrota numa guerra contra o exército muçulmano sob o novo califado Rashidun. Após as primeiras conquistas islâmicas, a Assíria, ao norte, foi dissolvida como entidade administrativa oficial de um império. Sob o domínio árabe, toda a Mesopotâmia foi submetida a um processo gradual de arabização, o início de um processo de islamização. E a região viu um grande afluxo de não nativos, árabes, curdos, iranianos, povos turcos, todos afluindo para cá, para a região da Mesopotâmia. No entanto, a população nativa assíria do norte da Mesopotâmia conseguiu manter língua, religião, cultura e identidade. Você já vai ver a importância disso, segura aí. Sob os impérios islâmicos árabes, os assírios cristãos tinham certas restrições impostas contra eles. Os assírios foram, portanto, excluídos dos deveres e ocupações específicos que eram reservados aos muçulmanos. Por outro lado, também, eles não gozavam dos direitos que os muçulmanos tinham. A sua palavra não tinha o valor da palavra de um muçulmano. Em questões legais, diante de um tribunal, o assírio só tinha algum valor se ele fosse acompanhado por uma testemunha muçulmana. Os assírios estavam sujeitos ao pagamento de um imposto especial e eles foram proibidos de espalhar a sua religião nas terras governadas pelos muçulmanos. No entanto, assuntos pessoais como casamento, divórcio, eram governados pelas leis culturais dos próprios assírios. Reforço mais uma vez, veja que essa identidade cultural foi mantida, mesmo sob um processo de islamização e, antes disso, um processo de conversão ao cristianismo. Por essas razões, e mesmo durante o período sassânida, antes do domínio muçulmano, a Igreja Assíria do Oriente formou uma estrutura que difundiu o cristianismo professado pelos assírios até chegar na China. Eu quero sua atenção para essa estrutura maciça que está exposta na tela. É um tablete, é a Estela Nestoriana. É um artefato encontrado na China e que documenta 100 anos de cristianismo na China, entre os anos 600 até para frente dos anos 700. E fala como cristãos assírios mantiveram relação com colegas cristãos evangelizando a China. Agora falaremos sobre os assírios hoje. Os assírios formam ainda uma antiga comunidade cristã, mas cuja presença no território da atual Síria é recente em função dos massacres que eles sofreram no Iraque.
Essa comunidade faz parte de muitas outras que formam o mosaico complexo de cristãos no Oriente e se destaca como sendo descendente do antigo Império Assírio, estabelecido na Mesopotâmia, muito antes da introdução do islamismo ali. Os assírios são cristãos classificados como cristãos nestorianos. É uma corrente do cristianismo que foi condenada pelo Concílio de Éfeso no ano 431. Se você foi meu aluno em História da Igreja, sabe do que eu estou falando, devido à sua falha no entendimento sobre a natureza divina e humana de Cristo. De acordo com a tradição, foram os apóstolos Tomé e Judas Tadeu que evangelizaram a Mesopotâmia. Em 37, Judas Tadeu se tornou o primeiro bispo de Seleucida, a capital dos partas, perto de onde hoje é Bagdá, enquanto que Tomé partiu para a Índia. O que é certo, porém, é que desde o final do século I, missionários vindos da Palestina ou da Antioquia estabeleceram-se a oeste do Império Parta, próximo de comunidades judaicas que residiam no que foi a Babilônia e das populações aramaicas assírias da Alta Mesopotâmia. Esses que falam o aramaico é que são considerados os descendentes dos assírios. Daí o nome de povos assírios, comunidades assírias. Estes cristãos assírios podem ser, alguns deles, na sua confissão de fé, ligados ao catolicismo do Vaticano, mas nem todos. Desta forma, uma parte da igreja assíria de fato ligou-se a Roma, mas outra parte está independente da igreja romana, em um cristianismo que independe do catolicismo. De acordo com o jornal católico francês La Croix, a igreja assíria do Oriente reúne atualmente 250 mil ou talvez até 400 mil seguidores. A maioria deles, porém, está fora do território assírio, está na Índia e nos Estados Unidos. Mas, para encerrar, qual é a grande importância de termos destacado o Império Assírio e a sua continuidade cultural até o dia de hoje? Vamos dar uma olhadinha no nosso livro e entender essa última questão. Aqui eu estou no nosso ambiente virtual de aprendizagem, é onde os nossos alunos do curso à distância podem estudar as suas matérias, acompanhando videoaulas e tomando outros recursos. Então essa é sempre uma opção para quem quer estudar teologia e esse ambiente da ETAD é completíssimo. Você pode ver, temos aí mestrado, doutorado, cursos de cortesia, recursos para os nossos monitores no núcleo. Bom, mas vamos voltar à matéria porque que é o importante. Entrando aqui na disciplina de História e Geografia Bíblica, vamos rapidamente ao PDF do nosso livro sobre História e Geografia, o capítulo 2, o Império Assírio. Eu quero a sua atenção para a parte final da lição, onde o autor do livro, o pastor Cláudio Honor, fala sobre os assírios no dia de hoje. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vai ficar melhor para todos lermos. Diferentemente dos babilônios, que foram totalmente destruídos, os assírios conseguiram sobreviver. Quando seu império foi subjugado no ano 612 antes de Cristo, pela coligação liderada por Nabucodonosor, os assírios passaram a viver em peregrinações e desterros. O que fizeram no passado, eles colhem no presente. Atualmente, eles constituem um povo humilde, pacífico e grande parte é cristã. Os assírios conservam suas tradições e ainda falam o aramaico, o mesmo idioma que o Senhor Jesus e os discípulos usavam no dia a dia. Para os assírios, o Senhor Deus tem uma linda e singular promessa. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Isaías 19, 24 e 25.
A partir deste texto bíblico, não é difícil concluir que estamos por assistir o renascimento da nacionalidade assíria. Embora dispersos, ainda há o seu pedaço de terra na velha e amável Mesopotâmia. À semelhança de Israel, o povo assírio um dia voltará à sua herança para reconstruir o seu país. Quem garante é a palavra de Deus. Meus irmãos, diga-me uma coisa, com todo o seu coração. Não te emociona ver como a Bíblia Sagrada perpassa com a sua correção, com o seu poder, a história do mundo? É algo que me dá vontade de glorificar aberta e publicamente ao nome do nosso Deus. O homem pode tentar o que quiser, os governos podem imaginar o que desejarem para o seu futuro. É Deus quem ergue os reis, quem derruba os reis, porque toda autoridade emana do céu. Aleluia! Nosso Deus tem a história na sua mão. Queridos irmãos, chegamos ao final da lição de número 2. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não se esqueça de assistir esse vídeo quantas vezes precisar, ler e reler o manual, fazer os exercícios, preparar-se para a prova e vamos nos encontrar aqui para juntos fazermos a lição de número 3. Deixa eu ver qual será ela. Os impérios babilônico e persa. Até lá, então, se Deus assim nos permitir, que Deus em Cristo te abençoe.